Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pessoas que Inspiram e se Inspiram. Fico muito feliz de ter você aqui junto conosco. Mais um bate-papo com uma pessoa fantástica que eu trago, que eu já conheço de bastante tempo, Luciano. Não vamos falar idades, Luciano, a gente não vai falar nem do tempo, mas já falar do muito tempo, que eu tenho a honra, tenho o prazer de conhecer, de acompanhar, sei que me acompanha também, a gente vibra muito um pelo outro, por essas trajetórias, curtimos muito as coisas de filhos um do outro, porque lá atrás, só para vocês terem uma noção, a gente se conheceu na adolescência. Fomos jovens juntos, participamos dos nossos grupos, damos risadas com vários amigos que eu nem sei por onde andam hoje, né, Luciano? Alguns, poucos eu ainda tenho contato, mas época boa. E cada um foi, então, construindo sua jornada, sua caminhada. Lembro que lá atrás o Luciano, ele adorava muito de planilhas, controlava, Luciano, eu vou entregar aqui algumas coisas do passado, Luciano controlava o combustível, quilometragem do carro, da de 20 anos atrás. Isso eu lembro muito bem. Gostava muito de línguas, de estudar vários idiomas. Gostava muito da engenharia, números, né? E também o Luciano traz muito essa questão da cultura, do viajar. Passou-se algum tempo e depois descubro que nem no Brasil mais estava o Luciano. E eu fico muito feliz, Luciano, por tu ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, ajudando outras pessoas também que estão talvez construindo suas jornadas, sonhando em morar fora do país, pensando em como ser um profissional de sucesso e a gente poder trazer algumas realidades. Como muitos aqui já conhecem o canal, a gente traz a vida como ela é, tirando o romantismo, trazendo realmente os perrengues, fracassos gloriosos, vitórias, reconhecimentos, autoconhecimento, dicas, para fazer pensar, sem fórmulas mágicas, porque cada um segue um caminho, cada um sabe o que faz sentido na sua vida. A gente busca referências, mas as referências são muito individuais. Então, vamos escutar aqui. Luciano, seja muito bem-vindo, te apresente para nós. Que prazer enorme, Karina. Que introdução tão bonita, porque ir buscar a de 20 anos atrás é clássico. Parece que foi ontem que a gente, como tu disseste, estava juntos com amigos e sonhando com as nossas vidas. E hoje, olhar todo esse tempo, e eu não vou dizer quanto tempo, mas algum, né? Porque ainda somos jovens, ainda temos tanto pela frente, é uma alegria e satisfação. E a verdadeira amizade é quando as pessoas não se falam há tantos anos e, de repente, parece que foi ontem mesmo que a gente falou. Parabéns por esse belíssimo trabalho. Eu acho que essa oportunidade da gente estar conversando me inspira na minha própria vida e espero que possa inspirar a todos os que estão conosco hoje. Que maravilha, eu fico muito feliz mesmo. E com certeza, a gente vai inspirar muita gente aí. E eu com certeza também vou me inspirar muito na tua história, porque eu tô curiosa de poder te provocar em algumas lembranças, algumas falas, algumas questões da tua trajetória que tu vai trazer e vai corroborar, vai compartilhar conosco sobre esse tema que nós colocamos lá, da cultura, porque falamos ali do início, né, da questão de cultura. A gente falou de países, mas quando a gente fala de empresas, são microculturas que ali existem. Eu acredito que você foi tendo também que percorrer uma jornada para entender tudo isso, adaptações. Dentro desse processo, você era um jovem entrando em vários desafios com esses sonhos e buscando as suas realizações. Me conta um pouco dessa jornada, como foi sair lá de trás, onde a gente conversava, e realmente poder enfrentar esses desafios, em que momento que tu te deu conta que tu podia, que era possível, e ao mesmo tempo teve dúvidas para poder continuar. Me fala um pouquinho dessa tua trajetória, de como isso se desenvolveu e que tu traz também como exemplo para os teus filhos, traz como exemplo para os teus funcionários, para os teus liderados, para os teus pares. O que tu traz essa história que diz muito de quem é o Luciano? Então, se a gente vai lá atrás, Karina, eu acho que para mim sempre ficou muito claro de que é possível. É a gente olhar, ter um objetivo,
com base nos nossos sonhos. E eu sempre fui muito sonhador, mas ao mesmo tempo muito racional naquilo que eu queria atingir e estou conseguindo aquilo que eu me propus lá atrás. Tudo começa, na verdade, com um interesse muito antigo meu de viajar. E quando eu digo isso, eu vou aos meus 6 anos de idade, com brincar de carrinho em cima de um mapa mundi e viajar pelo mundo. Que fantástico! Isso acho que foi uma coisa que diz assim, quando eu olho para trás, eu sempre pensei que era interessante conhecer outras culturas, né? E eu venho de um ambiente muito diverso em termos de cultura, em diversos aspectos, a mistura da parte da ruralidade com a cidade, de diferentes culturas para o lado de pai e de mãe, embora muito homogêneas, mas que me abriram muitos olhos. O interesse pelos idiomas vem pelo fato dos meus pais também falarem outros idiomas, como muitos que estão nos ouvindo têm uma história semelhante. E chegou um momento em que eu, através de pessoas, mais ou menos na época que a gente se conheceu, eu conheci pessoas que tinham vivido essa experiência de sair do país para estudar. E eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero viver pelo menos um ano fora, abrir os meus horizontes, me preparar para voltar para a minha realidade, trazer outros idiomas, outras experiências que iam propulsionar a minha carreira. Esse era o meu objetivo. Meu objetivo não era necessariamente deixar o Brasil, fazer uma carreira internacional, mas sim abrir os horizontes. Só que no momento em que eu faço isso, eu me dou com a realidade de que o lado de lá, as pessoas de lá, elas são diferentes, mas não necessariamente melhores ou piores. E isso, respondendo a tua pergunta, quando eu me dei conta de que é possível, quando a gente vive numa realidade que olha para o lado e diz, mas o outro país pode ter coisas melhores do que a nossa, onde a gente vive, coisas mais difíceis de adaptação, mas no fim de contas as culturas elas não são melhores ou piores, elas só são diferentes. E eu vi, se eles podem fazer o que eles fazem, por que eu não posso? E eu dei o passo. E uma coisa levou a outra, e eu acabei sendo contratado por uma empresa internacional que me levou de vez para fora do país, no chamado processo de expatriação, e comecei a minha segunda carreira internacional num segundo país, nesse momento já é o terceiro país. E Quais foram os países que tu passou? A pessoa que me inspirou tinha feito um intercâmbio na América do Norte, mais especificamente no Canadá, e o meu objetivo era conseguir terminar a minha formação em engenharia mecânica, aprender a falar inglês e tentar um processo de imigração no Canadá. Acabou que o programa que eu fui naquele ano selecionado para ir, ele faliu. Já foi o primeiro perrengue, vamos dizer assim, deles me ligarem e dizer, olha, Luciano, você foi selecionado para esse programa, mas esse não vai existir. Era um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, e aquele ano o programa simplesmente não aconteceu. Eles, obviamente, ofereceram a possibilidade de me devolver o dinheiro, etc. E eu digo, não, a minha cabeça já está fora. Eu já estou com o passo. Quais são as minhas alternativas? Eles me deram 5 países de alternativa, um deles foi a Alemanha, e eu achei que a Alemanha era uma boa opção, e até hoje acho que foi uma excelente escolha. E eu fui para a Alemanha, e fiquei um ano na Alemanha, e depois, quando eu voltei para o Brasil, um dia eu estou lendo o jornal e uma empresa alemã anunciou no Brasil uma vaga. Para aqueles que não sabem, antigamente as vagas eram anunciadas nos jornais. O que é isso, jornal? E eu concorri à vaga, e eu lembro tão bem de falar com a minha mãe e dizer, olha mãe, saiu essa vaga aqui, eu vou concorrer. Eu, na época tinha 24 anos, alguma coisa assim. E a minha mãe disse, sim, meu filho, concorre. A minha mãe sempre me deixou fazer o que eu quis, no sentido de ela colocava as barreiras bem amplas e ela só se preocupava com 2 coisas, que eu não tocasse nas barreiras e que eu não andasse para trás, no sentido de não perder muito o embalo no meu próprio desenvolvimento. Mas eu acho que ela nunca acreditou que eu seria selecionado.
Eu disse para ela, olha, mãe, eu estou indo para Portugal fazer uma entrevista, uma empresa alemã que está me contratando, eles precisam de uma pessoa que fale alemão e que fale português para uma área de desenvolvimento de negócio nessa empresa. E eu fui. Eu fui para Portugal e comecei a trabalhar nessa empresa, e aí eu toco o aspecto da cultura empresarial, reforço aquilo que tu disseste, que as culturas empresariais também são diferentes, e outra vez eu insisto no fato de não haver culturas melhores do que as outras, elas só são diferentes, mas nós temos que ter claro qual é a nossa cultura. Eu acho que a gente tem que ter bem assente onde nós queremos estar e se nós nos identificamos com as empresas, com as organizações para a qual nós estamos contribuindo. E para mim foi um claro não. E eu tive que assumir um risco muito grande, que foi fazer uma transição de carreira. Eu pedi para sair da empresa ao fim de pouco tempo, 6 meses, na verdade. Foi claro para mim que aquilo não era uma opção concreta, e lá vai o segundo perrengue, né? Que é começar do nada. Eu contei naquele momento as minhas poupanças e eu tenho tanto tempo para estar em Portugal, tanto do aspecto legal como do aspecto financeiro. O dia que um dos dois acabar, eu volto para a minha realidade, volto para a casa dos meus pais e começo tudo de novo. Só que nada disso aconteceu. A vida abriu seus horizontes e eu acabei entrando no grupo a qual eu trabalho hoje há 26 anos e que já me deu a oportunidade de viver em outros 4 ou 5 países. Então já são 7 países ao longo dessa trajetória, e numa cultura a qual eu me identifico muito, uma cultura de companhia a qual eu me revejo, eu acredito, e que principalmente se baseia no respeito. E isso para mim é muito importante, o respeito pelas pessoas, o desenvolvimento das pessoas. Nem todo mundo aproveita as oportunidades que as organizações às vezes dão aos seus funcionários. Eu sempre olhei do aspecto, se eles estão me ensinando é porque eles querem me desenvolver e acreditam em mim. Então, sempre peguei essas oportunidades, acabei crescendo, e hoje em dia eu já fiz algumas coisas interessantes na América Latina, nos Estados Unidos, liderando grupos de diferentes tamanhos, e, mais importante, de diferentes culturas. E há uma coisa que eu aprendi: a gente não muda a cultura de um país, a gente se adapta. E aí é isso que eu quero te perguntar, como tu consegue trabalhar com essas culturas tão diversas? Porque daí tu tem pessoas com culturas diversas que vêm de outros lugares também, e conseguir trazer elas para uma unidade. O que tu foi aprendendo, desenvolvendo para conseguir chegar a uma equação? Eu acho que eu errei muito, na verdade, até entender. Eu errei, eu sofri, eu chorei, tomei decisões de avançar na minha carreira, que às vezes eu olhava para trás naqueles primeiros 6 meses, outra vez, de adaptação, onde eu dizia: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tomei essa decisão? Eu estava tão bem onde eu estava. E, outra vez, olhando para frente, tentando estudar, uma coisa que eu faço muito, não são só planilhas, eu continuo hoje amando planilhas. A minha vida, ela é uma vida planejada, uma vida de objetivos. Eu costumo dizer que os sonhos a gente pode ter, mas os objetivos a gente traça e trabalha para eles, né? Eu também tenho exemplo de sonhos, eu posso comentar um pouquinho mais à frente. Mas estudar a história, não só da empresa, mas do país onde eu vou trabalhar. E entender qual é a história dos últimos 30 anos, qual é a história dos últimos 100 anos daquele país. Porque isso molda as pessoas. Faz entender como que elas se comportam e por que elas se comportam daquela maneira. Por que aquele povo tem talvez mais resistência para gerar confiança. A história dela vai dizendo, inclusive dos hábitos, né? Exatamente. E o Brasil, sendo um país de imigração, é formidável para a nossa formação. Nós aprendemos isso de uma forma inata. Nós vivemos ali nesse dia a dia de culturas entre estados, entre cidades, entre realidades, entre igualdades ou desigualdades.
nos prepara para muita coisa e às vezes nós não damos tanto valor a isso. A gente olha o aspecto mais, estamos aqui numa cultura, nós somos talvez mais afastados do centro de decisão mundial. Correto, mas nós somos pessoas extremamente adaptadas a realidades, a problemas, talvez, e o chamada flexibilidade de resolver problemas. Eu aprendi isso associado depois ao outro lado, que é a disciplina de resolver problemas. Nem tudo é talento. Aliás, nós sabemos que a maioria é trabalho. Não é? A transpiração. Exatamente. E dentro disso, Luciano, me diz uma coisa, com família, ao meio de toda essa trajetória, a gente brincou uma certa vez, né, que tem que comprar uma Kombi, assim, para botar toda a filharada dentro, mais os amigos. Esses tempos a gente estava conversando, lá na casa, lá em Portugal, eu vou estar com uma pessoa, meus filhos, né, vão estar com amigos de nacionalidades diferentes que nas férias iam se encontrar. Como que tu conseguiu fazer orquestrar tudo isto ao ponto de conseguir harmonizar e muitas vezes eles irem te acompanhando? Porque eu vejo muitas famílias que também acabam tendo que migrar, né, de regiões ou até mesmo países e os filhos indo junto e não cuidando para não perder aquela essência família. Tentando acertar, com certeza a gente erra, mas eu queria entender o que para ti veio de aprendizado de tudo isso e como que tu harmoniza para conseguir manter essa essência aí, família. Quando eles nasceram em Portugal, a minha filha mais velha nasceu no Brasil e ela foi para Portugal com 6 meses. Então, eu diria que ela é portuguesa até os seus 11 anos. Depois ela já é cidadã do mundo, como os outros dois. Eles... talvez seja o aspecto da realidade, né? Um peixe não sabe que vive no aquário, até que alguém conta para ele. Então, os meus filhos nasceram nessa vida, mas eu me sinto muito, muito orgulhoso deles pela capacidade de adaptação que eles têm e a abertura para mudança. Diversas vezes, em diversas, eu chamo comissões, né, os países por onde eu trabalhei, eles próprios abrem a conversa e dizem, pai, quando é que a gente vai mudar? Para onde é que a gente vai? Eles já estão te provocando. Pai, já está muito tempo aqui, pai, tu está muito tempo aqui. Claro, isso para eles é uma situação que até a adolescência é normal. Quando a gente entra na adolescência, que a gente faz aqueles amigos da vida toda, carrega um pouco mais de dificuldade e a gente acaba tendo que tomar decisões. Da mesma forma como a minha mãe me apoiou para que eu saísse, que eu tivesse, também apoiei a minha filha mais velha, para que quando ela fez 17 anos, em 15 dias ela pegou o avião e disse, pai, eu vou morar na Bélgica, eu vou embora, eu vou estudar lá e ela já lá está há 10 anos e está feliz e eu estou muito orgulhoso pelas opções que ela fez na vida dela e vê-la crescer se desenvolvendo com toda aquela bagagem cultural que ela traz e aquilo que eu não tinha, né? Eu com 22 anos, falava apenas um idioma, com 30 eu acho que eu já falava 5. E ela nasceu com isso. Ela, com 17 anos, certificado, não como eu, não é? Eu falo que ela falo para me defender. Ela é certificada em 4 idiomas e isso vem da oportunidade de ter sido exposta desde uma idade muito, muito nova a essas culturas. Os outros 2 que vivem comigo já deixaram muito claro quais são as opções deles, também foram fundamentais nas minhas decisões de carreira, expressaram com muita maturidade desde cedo onde eles talvez não gostariam que nós fôssemos, mas também nunca disseram, pai, a gente não vai. Abraçaram. O conceito família imediata, a família próxima é muito importante. Uma pessoa sozinha vai ter mais dificuldades, obviamente, mas nem tudo é tão positivo assim, não é? Porque se eu perguntar para os meus filhos hoje de onde eles são,
eles não sabem responder essa pergunta. Eles são do mundo, literalmente. E aí a gente começa a pensar, né? O que é certo, o que é errado? Não tem. Tem o que nesse momento faz sentido. E que a vida, a gente foi abraçando o que a vida veio nos proporcionando. E a gente conseguiu tirar o melhor disso tudo. Então, eu acho que tudo é muito relativo e a gente vive preso a muitos padrões que podem travar o nosso próprio crescimento e o crescimento de quem está ao nosso entorno. Então é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido e que bacana ouvir isto. Depois eu vou te contar um pouquinho das histórias, porque eu estou indo no mesmo caminho. Foi ótimo te ouvir, porque eu tenho uma filha de 16 anos que está com essas falas. Então eu estou me preparando psicologicamente, né? Como um amigo ontem disse pra mim, tu já viu a fruta cair longe do pé? Eu disse, pelo amor de Deus, eu sabia disso, mas quando a gente vai viver o coração de pai e mãe, né? Dá aquelas batidas mais fortes, mas tá tudo certo. Então não foi por acaso e a gente não combinou essa fala. Mas como eu tô passando, outras pessoas, a gente vê que eles têm acesso cada vez mais a informações, cada vez, como tu trouxe, diferente da nossa época, a forma de garimpar, a forma de seguir. Então mostra que bom que eles podem estar aproveitando o melhor momento, talvez, que a gente esteja vivendo da humanidade. Temos vários problemas, vamos olhar as coisas boas e nos inspirar que temos possibilidades muito melhores do que na nossa época, que eram planilhas, né? Cada vez mais, Luciano. E hoje nós falamos de inteligência artificial. E dentro disto, eu quero te trazer até para esses desafios. A gente fala de pessoas. Hoje a gente fala que hoje tu chega como diretor nessa empresa. E acredito que onde tu estás, mesmo nessa cultura, deve ter muitos desafios a nível de pessoas, de engajamento, do despertar o desenvolvimento dessas pessoas, e poder trabalhar elas até dentro dessa própria cultura dessa empresa, né? Porque a gente fala do entender que não existe cultura certa e errada, mas sim diferentes. Mas esse entendimento é o entendimento de quem já veio com uma maturidade, que já passou por vários caminhos. Eu vejo dentro das empresas uma grande dificuldade na prática de perceber isto e muitas ações que precisam ser realizadas para despertar consciência sobre. E aí eu pergunto para ti, nos Estados Unidos, né, e nos outros países que também eu sei que tem unidades de vocês, quais são as ações práticas e tu, quanto diretor, liderança, gestor, acredita que é o caminho para praticar falas, posturas, programas, clarezas? Qual é a chave de sucesso ou de estrutura para dar mais sustentabilidade para isto? Consistência. Eu posso referir que uma coisa que eu adoro na minha empresa é que é uma empresa global, com presença em mais de 140 países, e quando eu digo presença em 140 países, é presença direta, e mais de 180 através de parceiros comerciais. Esse pensamento global, mas associado à ação local. E é uma empresa extremamente grande, mas ao mesmo tempo descentralizada. Então, eu, como diretor dessa empresa, tenho que aderir digamos, a constituição, eu costumo dizer, que é a maneira como a empresa faz as coisas, mas que me permite ser eu e que as pessoas daquele país continuem sendo pessoas daquele país e trabalhar com aquela cultura, porque a gente não vai transformar uma cultura A numa cultura B, porque a empresa é daquela cultura B. Então, a empresa também tem que entender isso para o seu próprio sucesso. Eu diria que há padrões de qualidade que se mantêm, mas a tropicalização, se a gente usar essa palavra, ela faz sentido. E então, para o dia a dia da empresa, o mexicano, ele é um mexicano, ele vai trabalhar no México como mexicano, ele tem a sua cultura. Aí chega um líder que vem de outra cultura que tem que fazer com que aquelas pessoas alcancem os seus objetivos pessoais e, por ende, os objetivos da companhia. E não vai trazer ali a sua realidade que ele viveu na Bélgica 3 anos antes. Ele vai trazer, sim, escutar aquelas pessoas e dizer, ok, como eu posso ajudar essas pessoas a que atinjam aquilo que elas precisam atingir, mas como eu tenho que entendê-las. Quais são, até na própria interação, uma das diferenças claras entre culturas é a interação entre o líder e o liderado, ou até mesmo entre eles. Cada país é diferente. Se você for com a mesma approach ou com a mesma intensidade,
os resultados serão diferentes. Aquilo que deu certo no país A não necessariamente vai dar certo no país B, e dentro da própria empresa, numa organização talvez direcionada a um tipo de coisa, e em outra organização. Nós temos uma centena de marcas, e essas marcas têm uma identidade muito própria, e elas têm uma cultura muito própria. Então, também me tocou esse desafio de ter que liderar outras marcas dentro do próprio grupo, que é o que eu estou fazendo hoje também em Salt Lake, e que me dá muita satisfação. E aí eu quero pegar esse gancho da satisfação. Lá atrás a gente falou de sonhos, falou de realização, de intenções, objetivos que te moveram, que de alguma forma foram projetando e criando condições para que tu pudesse fazer essas caminhadas aí. Com certeza vieram muitos obstáculos, vieram muitas situações que balançaram, que tu teve que fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas, de estar presente e às vezes não estar presente, até mesmo no sentido de abrir mão de algumas coisas que naquele momento iam fazer falta a nível sentimental, a nível emocional, mas que estava ligado a uma intenção, estava ligado ao momento, à oportunidade. Quando a gente fala desses momentos, dessas oportunidades, e fala dessa realização desse sonho hoje, tô olhando para você se olhando na frente de um espelho, o que você diria para aquele jovem lá atrás? Para aquele adolescente com todas essas dúvidas, que passou por todos esses perrengues, o que hoje tu diria para ele? Eu diria obrigado. Obrigado por ter sido essa pessoa que não é perfeita, mas que luta pelos seus objetivos. E que lá atrás eu entendi o valor da educação, o valor do conhecimento, aquele pensamento estratégico da planilha foi aquilo que eu coloquei. Eu sabia que eu tinha que terminar eu queria terminar um curso superior, mas como eu comecei a mudar muito cedo de país A para B, eu tive que pôr uma pausa nesse objetivo. E mais tarde, já em Portugal, eu consegui regressar à universidade, fazer engenharia mecânica à noite, enquanto trabalhando e me desenvolvendo na empresa, e eu tive que pôr muito de lado naquele aspecto familiar, porque o trabalho ele tem que ser feito. O meu objetivo era concluir o mais rápido possível engenharia mecânica, e claro, naqueles anos em que eu tive dedicado a isso, alguém teve que me suportar, e esse alguém foi a minha família. E, digamos, esse apoio traz um custo emocional, muita coisa do aspecto dos meus filhos, eu não vi, não é? E não é que eu me sinta mal por isso, foi uma escolha que depois abriram as portas para poder dar mais e ainda ter tempo. Eu sou muito grato ao fato de eu ter posto esse tempo no meu desenvolvimento numa fase que hoje ainda me permitiu ter tempo de qualidade com os meus filhos. E se tu fosse deixar uma mensagem para quem está nos escutando, o que tu traria para essa pessoa levar para a vida dela? Tanto a nível profissional quanto pessoal. É ter consciente de que todos nós temos os nossos desafios e as nossas dificuldades. Não é, mas isso não vai nos impedir de chegar mais além. Eu lembro quando eu estudava de um professor que era ao mesmo tempo um consultor de negócios. Ele disse: nossa, eu fico muito impressionado pela tua dedicação, é tão difícil fazer isso. E eu tentei meio que corrigi-lo. Eu digo: não é difícil, é trabalhoso. Difícil não é. É muito mais fácil nós pormos as culpas pelas nossas decisões no nosso ambiente. Porque eu tenho 3 filhos. Porque eu tenho um trabalho que exige muito. Eu não posso fazer. São escolhas. Mas é importante nós entendermos a nossa capacidade. É tão fácil para algumas pessoas atingirem certas coisas, para outras não é, mas não é impossível. Então,
aqueles que nos ouvem, eu digo, persigam os seus sonhos, mas trabalhem com objetivos, não deixem que sejam sonhos. Em 97, eu comprei uma harmônica, uma gaita de boca. Isso eu não sabia, me conte. E eu costumo usar a minha gaita de boca, ela vai comigo por todo o lado. A minha gaita de boca, ela está sempre comigo. E é uma coisa que eu amo. E a pergunta é, mas Luciano, 97 já são alguns aninhos. Já deve estar muito bom na tua gaita de boca. Eu não sei tocar, não sei um som. Zero. Dá uma tocada, quero ver o que que tu sabe. Dá uma tocada aí, quero te escutar. Não? Eu não sei tocar absolutamente nada. E é o melhor exemplo do meu sonho. O meu sonho é tocar gaita de boca. Nunca foi o meu objetivo. É só um sonho. É que nem eu ser cantora. Então, quando a gente entende que é bonito ter sonhos, eu acho que os sonhos são aqueles que despertam aquilo que nós queremos atingir. Mas não vai acontecer se a gente não puser trabalho. Não, não por um objetivo. E mais, deixa suas metas abertas. Não seja tão preciso, no sentido de dizer, com essa idade eu quero isso, aquilo. Não, com essa idade eu gostaria de estar numa posição assim. Eu lembro muito bem, aos meus 18 anos, ou aos meus 21, ou aos meus 23, de dizer, quando eu tiver por volta dos 30 anos, eu gostaria de estar em posições que me permitissem acelerar o meu desenvolvimento até os meus 40. E elas aconteceram. Onde elas seriam? Eu não sabia e não estava limitado a isso. Hoje eu vivo em Salt Lake, já morei no sul do Alabama, morei na cidade do México, em Lima. Em nenhum desses países eu tinha a mínima ideia que um dia eu acabaria morando. Mas eu digo, eu sempre tive lá atrás a ideia de viver em outras realidades. Então, deixe os seus sonhos abertos e trabalhe com os seus objetivos. É possível. Meu Deus, isso aí eu já tô trazendo agora, 2026, com essa tua fala. Muito obrigada de coração, assim, de coração. Vai ter algumas pessoas que eu não vou indicar para, né? Vou dizer, vocês são obrigados a escutar esse podcast, porque isso inspira, isso nos inspira. São falas de alguém que viveu tudo isso. E eu tenho certeza, Luciano, que muitos obstáculos eles existem, os problemas acontecem todos os dias, os desafios, mas quanto mais a nossa bagagem da vida está preparada, quanto mais nós estamos conscientes, fazendo essas leituras sem chicote na mão, sem deixar tanto a visão do outro e a culpa nortear as minhas escolhas e entender o que faz sentido nesse momento, e que nesse momento às vezes eu tenho que negociar até comigo mesmo para poder alcançar o meu sonho, alcançar um degrau diferente. Quando eu me dou conta das minhas capacidades, que é o que tu trouxe muito bem, faz com que a gente não bote como impossível, ponha como trabalhoso, vai dar trabalho. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade devido a algumas habilidades, atitudes, alguns processos cognitivos que ela consegue desenvolver muito mais rápido do que eu. Mas está tudo bem. E somos seres sociais conectados. Se eu não sei, eu sei o CPF de quem sabe, vai atrás, pergunta, se une a quem pode somar e te afasta. Aí é uma coisa que a Karina sempre diz, te afasta de quem te subtrai. Concordo plenamente, Karina. Eu acho que aí tocaste no ponto fundamental. Eu tenho tantas pessoas na minha vida que me estenderam a mão e que me apoiaram, não só financeiramente, mas também nas horas que eu mais precisei, mas, sobretudo, acreditaram em mim quando eu não era o Luciano que eu sou hoje. E não é que o Luciano que é hoje seja o rei do mundo, porque ele não é. Ele é mais um, ele seguiu um caminho, chegou onde ele chegou, mas a vida não parou para mim. Eu ainda tenho muito pela frente, eu tenho ainda muitos objetivos a conquistar, eu já estou traçando o meu plano para os próximos 5 anos, coisas assim, não é? Concretas, eu diria. E continuo com os meus sonhos a longo prazo. Mas essas pessoas, para mim, sempre foram inspiradoras, foram modelos, e que
foram pessoas que trabalharam comigo muito cedo na minha carreira, ainda no Brasil, pessoas que trabalharam comigo, ou que eu trabalhei junto, próximo, na Alemanha, em Portugal, onde eu diria que, até sair de Portugal, eu saí de Portugal em 2009, no meu processo oficial de expatriação, a minha carreira ainda estava sendo formada. A minha, digamos, aquela pessoa que estava apta a caminhar pelo mundo, agora sim, compartilhando mais do que só aprendendo. Porque eu comecei sempre com o aspecto de eu tenho que aprender, mas chega um momento que a gente diz assim, ok, quanto mais eu tenho que aprender para poder ensinar? Exatamente. E aqueles pilares, aquelas pessoas que até hoje eu sou grato. Eu sou extremamente grato às pessoas que contribuíram para o meu desenvolvimento. E mantenho contato com essas pessoas até hoje, o que é muito interessante. E sinceramente, se eu olho para frente, eu gostaria de que pessoas a qual eu influenciei amanhã expressassem aquilo que elas aprenderam. Eu já tive exemplos disso na carreira. Luciano, lembras quando disseste isso lá atrás, assim, pô, isso me ajudou muito. Claro que eu não lembro. Mas o importante é quão importante foi para aquela pessoa. Qual o impacto que tu gerou na vida dela. E às vezes foi uma palavra, às vezes foi um insight, uma reflexão, um simples empurrão, mas é o que ela precisava para se descobrir. Exatamente. Meu amigo, muito obrigada pela tua generosidade, pelo teu tempo. A gente teve que fazer aqui um cálculo, né, de fuso horário. Graças a Deus deu tudo certo. Fico muito feliz por ter engrandecido ainda mais essas pessoas que inspiram, porque tu me inspira. Tenha certeza que vai inspirar outras pessoas, talvez pessoas que estão passando por dificuldades, e as tuas falas podem ser esse respiro, essa luz, esse norte, porque a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E tu trouxe algo que é muito importante. Quando que eu posso já estar ensinando e não só aprendendo? A gente está sempre ensinando e sempre aprendendo. O pouco que sabemos talvez é o que está faltando para o outro, e a gente vai buscando aquilo que nos faz falta. Isso é vida, e talvez vamos fazer esse processo até o último suspiro. Muito obrigada, te quero sempre na minha vida. Pode contar aqui com a tua amiga. Os nossos filhos acho que um dia vão se conhecer, quem sabe, e às vezes a gente nem vai se dar conta, a gente só vai ficar sabendo, sabe quem eu conheci, mãe? E vice-versa, porque são do mundo. Então o mundo parece grande, mas o mundo é pequeno. Né? E a gente que dá o tamanho dele. Então, muito obrigada de coração por participar disto. Muito obrigado, Karina. A admiração é mútua e a inspiração também, aquilo que tu transmites é sensacional. Obrigado pelo teu trabalho. Tenho curtido muito a forma como, de uma maneira muito profissional, mas ao mesmo tempo leve, tu trabalhas temas tão importantes para o desenvolvimento humano e, ao fim de contas, o sucesso corporativo também das empresas, porque as empresas são pessoas. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Pessoal, fechamos mais um momento fantástico desse nosso canal aqui, Pessoas que Inspiram. Esse episódio foi especial. Passe para quem você acha que pode fazer a diferença na vida delas. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Você esteve com a Karina Rebelo da Provoco. Até mais, um grande abraço!